Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! Que a professora mandou fazer uma pesquisa efeitos da Segunda Guerra no Brasil e eu queria que a senhora me desse uma ajuda. Ah, sim, eu tenho os vídeos aqui do meu pai, que pode ser que nos ajude de alguns pedaços do jornal que passava na época. Ah, que bom, vovó. Vai ser muito ajuda. Voltamos com mais um Jornal da Noite. Hoje, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, eclodindo o que muitos chamam de a Grande Guerra. Então, minha neta, nesse vídeo você pode ver que a Alemanha estava presente na Primeira Guerra Mundial, que até então era chamada de a Grande Guerra. E eles ganharam ou perderam, vó? A Alemanha perdeu, minha querida. E após a sua rendição, o governo germânico foi obrigado a aceitar uma série de penalidades impostas pelas nações vitoriosas. Essas penalidades estavam contidas no Tratado de Versalhes e consistiam no desarmamento do país alemão, a responsabilização pela guerra, tendo assim que pagar grandes indenizações para os países vencedores, além de perdas de colônias asiáticas e africanas. Poxa, vovó, fiquei com pena da Alemanha. Deve ter sido muito ruim para os alemães. Não ficou dessa forma por muito tempo não, viu, minha neta? Deixa eu colocar um vídeo para você ver o que aconteceu melhor. Em 1933, os nazistas fundaram o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, extrema-direita Adolfo Hitler, apelidou de Partido Nazista, que por sua prática do nacionalismo e perseguição aos judeus e comunistas, que são vistos pelos alemães como os traidores da Alemanha na Grande Guerra. Podemos perceber a admiração de muitos brasileiros por essa implantação política germânica, pois vem como exemplo de sucesso ao combate ao bolchevismo e ao controle do conflito social. Então eles deram a volta por cima? É, mas isso não foi tão legal assim como você pensa, minha netinha. O ressentimento da população alemã, combinado com as crises econômicas dos anos de 30 e 20, fizeram com que houvesse a ascensão do Partido Nazista e do seu líder maluco, Adolf Hitler, que tinha a ideia de que os alemãos eram representantes da raça superior, fazendo com que eles se organizassem em prol de recuperar os territórios perdidos na guerra anterior e ocupar territórios de povos considerados inferiores. Ah, vovó, que horror. Eles se acharam melhores que todo mundo. É mais ou menos isso do como você pensa, minha neta. Deixa eu te mostrar um vídeo, um pedacinho dela no jornal da época. Boa noite, vamos começar mais um Jornal da Noite. A Alemanha invade os Países Baixos e a França, forçando assim a rendição dos franceses e obrigando a retirada das tropas inglesas através do Canal da Mancha. Poxa, vovó, a Alemanha deu a volta por cima mesmo. É, eles desenvolveram um novo tipo de guerra, em que a movimentação era o fator mais importante do que os combates em locais fixos, como trincheiras e casamatas. Esse método era chamado de Blitzkrieg, ou guerra relâmpago, na qual o movimento vertiginoso de blindados, combinados com ataques aéreos, desestruturavam as defesas inimigas e suas linhas de comunicação, bem como suas fontes de suprimento. Nessa fase, as guerras entre as potências estavam restritas a um bloqueio marítimo britânico contra o fluxo de produtos importados para o esforço bélico dos inimigos. E é aí que o Brasil entra. Com o fornecimento desses produtos estratégicos, foi a primeira modalidade de entrada de países periféricos como o Brasil. E os Estados Unidos não ficou apreensivo com essa situação? Deixa eu te mostrar um pedaço do telejornal que pode te explicar melhor sobre isso. Após um mês que a guerra foi declarada, o governo federal brasileiro cria a Coordenação de Mobilização Econômica, que tem como objetivo dirigir todos os recursos para a guerra. Os sucessos iniciais da Alemanha no continente e nas águas do Atlântico Norte preocupavam as autoridades norte-americanas, que, embora presenciando uma neutralidade formal, eles apoiavam abertamente a Inglaterra contra a Alemanha. A Itália invade o norte da África e a Grécia e os Balcãs, abrindo nova frente de combate no mar Mediterrâneo, dando grandes vantagens estratégicas aos germânicos. O domínio dessa região
dava aos alemães uma estratégia muito grande. Eles dominavam a área senegalesa, que poderia ser facilmente percorrida por aviões até a América do Sul em poucas horas. E o Brasil não ficou com medo, vovô? Claro, minha querida. Naquela época tudo poderia acontecer. Agora eu vou mostrar um vídeo falando como o Brasil sentiu a respeito a essa fragilidade que tinha em relação ao poderio alemão. Estrategistas norte-americanos nos dão previsões desagradáveis como uma possível invasão alemã do território nordestino no Brasil. Centenas de aviões japoneses atravessaram o Pacífico e atacaram Pearl Harbor na ilha de Oahu, no Havaí. O ataque foi realizado de surpresa contra a frota do Pacífico da Marinha aos Estados Unidos da América e suas forças de defesa. Foram destruídos cerca de 11 navios, 188 aviões e morreram mais de 2.000 militares e dezenas de civis. E os Estados Unidos não pressionou o Brasil? Claro, mas era difícil não ceder a um dos lados. Veja esse vídeo que fala do rompimento diplomático dos países latino-americanos contra a Alemanha. A Conferência de Chanceleres, no Rio de Janeiro, foi marcada pelo rompimento de relações diplomáticas entre alguns países latino-americanos com a Alemanha, Itália e Japão. Como você pode ver, dessa forma as autoridades norte-americanas entenderam que o preço a pagar pelo apoio definitivo do Brasil se convertia em alguns milhões de dólares em financiamento e a construção da usina siderúrgica no Brasil, que foi a usina siderúrgica de Volta Redonda. Veja esse vídeo aqui, que fala mais ou menos de como se deu isso. Boa noite, voltamos com o Jornal da Noite. O presidente Getúlio Vargas autoriza o uso das bases do Norte e Nordeste brasileiro às Forças Armadas norte-americanas. Foi assinado o acordo da construção da siderúrgica, que será instalada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que tem inauguração prevista para 1944. No acordo prevê a liberação imediata de um investimento de 20 milhões de dólares e outro investimento posterior no mesmo A valor. Alemanha não fez nada, vovô? Claro que fez, minha querida. Vou mostrar um vídeo que fala mais ou menos do que ela fez no Nordeste do Brasil. Boa noite, iremos começar mais um Jornal da Noite. Hoje, em 15 de agosto de 1942, o vapor Baepend, que possuía 306 pessoas a bordo, foi posto a pique após duas fortes explosões causadas pelo submarino alemão U-507, sob o comando do capitão de correta Arno Sensch. Nos dias que seguiram, outros navios foram atacados em águas territoriais brasileiras. Espero ter ajudado você, minha querida. Ah, vovó, você ajudou muito. Agora sim entendi porque como foi que o Brasil conseguiu entrar na guerra. Obrigada. Abençoe, vovó. Deus te abençoe, minha querida. Vai me ajudar muito para pesquisa. Tá ok. Tchau. Durante o Estado Novo, o governo brasileiro viveu a instalação de um regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas. Nesse mesmo período, as grandes potências mundiais entraram em confronto na Segunda Guerra, onde observamos a cisão de países totalitários como a Alemanha, Japão e Itália, e as nações democráticas, como Estados Unidos, França e Inglaterra. Ao longo do conflito, cada um desses grupos em confronto buscou apoio político e militar de outras nações aliadas. Com relação à Segunda Guerra Mundial, a situação do Brasil se mostrava completamente indefinida. Ao mesmo tempo em que Vargas contraía empréstimos com os Estados Unidos, comandava um governo próximo aos ditames experimentados pelo totalitarismo nazi-fascista. Desta maneira, as autoridades norte-americanas viam com preocupação a possibilidade de o Brasil apoiar os nazistas, cedendo pontos estratégicos que poderiam, por exemplo, garantir a vitória do eixo contra o continente africano. A preocupação norte-americana em pouco tempo pressionou Getúlio Vargas a liberação de um empréstimo de 20 milhões de dólares para a construção da usina de siderúrgica de Volta Redonda. No ano seguinte, os Estados Unidos entraram no campo de batalha da Segunda Guerra e com isso pressionou politicamente para que o Brasil entrasse com suas tropas ao seu lado. Pouco tempo depois, o afundamento de navegações brasileiras por submarinos alemães gerou vários protestos contra as forças nazistas. Dessa maneira, Getúlio Vargas declarou guerra contra os italianos e alemães em agosto de 1942. Politicamente, o país buscava ampliar seu prestígio junto aos Estados Unidos e reforçar sua aliança política com os militares. No ano de 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, destacamento militar que lutava na Segunda Guerra Mundial. Somente quase um ano depois das tropas começarem a ser enviadas, inclusive com auxílio das Forças Aéreas Brasileiras. A principal ação militar brasileira aconteceu principalmente na organização da campanha italiana,
onde os brasileiros foram para combate ao lado das forças estadunidenses. Nesse breve período no tempo, mais de 25 mil soldados brasileiros foram enviados para a Europa. Apesar de entrar em conflito com as forças nazistas da segunda linha, o desempenho da FEB e da FAB foi considerado satisfatório, com a perda de 943 homens. Bem, agora tudo mais é com você. Abra o seu livro de história, bons estudos e até a próxima tela.